Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão no dia de hoje? Tão bem? Tão mal? Sempre estão deixando aqui embaixo nos comentários, como eu sempre peço aqui. Porque, como já é de costume aqui, eu sempre quero saber como é que vocês estão nesse dia de hoje. Então, pessoal, hoje eu venho trazer aqui para vocês mais um multi-react, dessa vez de 12 reações. Dessa vez aqui é um repost aqui de um vídeo bastante antigo aqui já do canal, que é a luta do Pico versus o Jack, lá do canal Sociedade Z. Uma luta aí sensacional, uma fantástica. Eu não tô trazendo os vídeos aqui mais ou menos na ordem em que eles estão exatamente em luta. Porque se fosse para ser na ordem, era para ser, se eu não me engano, a luta do Pico versus o Ritsu era para ter saído antes dessa daqui também. Porém, eu me embolei em muitas coisas e coloquei a luta do Yujiro para sair primeiro. A luta do Yujiro versus Baki saiu primeiro que todas as outras. Depois, se eu não me engano, eu não sei, a do Pico versus o Katsumi. Depois a do Baki versus o Pico. E agora estou lançando aqui a luta do Jack versus o Pico. Mas está praticamente totalmente fora de ordem. Mas não liguem aí, se vocês não ligarem muito para a cronologia, isso não vai afetar muito. Fora que vocês podem sempre aí estarem vendo no canal aí que fez aqui esse vídeo maravilhoso. Uma luta fantástica e o canal Sociedade Z fez um trabalho simplesmente espetacular. Mas de qualquer forma aqui, como já é de costume, eu vou pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, para estarem aumentando aqui os inscritos, aumentando o alcance do canal, porque isso me ajuda muito mesmo. E se vocês gostarem do vídeo aqui, eu peço aqui encarecidamente para que vocês deixem um like aí, para que também esteja aqui engajando o canal e ajudando aqui a plataforma a estar enviando esse vídeo para mais pessoas e mais gente assim está assistindo. Mas de qualquer forma, já que eu falei tudo aqui que eu tinha que falar, fique agora com o multi-react, pessoal. Jack contra Piccolo foi uma das lutas mais épicas da obra, mas antes dela acontecer, era a Baki quem se preparava para enfrentar o predador de dinossauros. Porém, Jack cagava e ele que ia na frente. Se Piccolo gostava de morder, Jack também gostava. Presas da era Jurássica contra presas da era moderna. Jack chegava até a arena e o chamava pra porrada. Piccolo se interessava e a cena cortava pra Baki. Ele ligava pra Tokugawa e seu objetivo era enfrentar Piccolo no dia seguinte. E nada nem ninguém o pararia. Tokugawa compreendia, porém dizia que amanhã provavelmente não seria possível, porque Jack já estava lá. A cena voltava e Jack pensava, nessa arena Piccolo se provou, ele venceu dois dos grandes, Katsumi Orochi e Hetsu Kaiô, foram duas de suas vítimas nessa era atual. Mas comigo será diferente, eu não sou como aqueles. Ainda hoje, provarei que sou um monstro completamente diferente. Jack socava e a cabeça de Piccolo ia um pouco para trás, porém voltava rapidamente. Ele olhava e lembrava da sua época antiga, andando entre dinossauros. Jack exalava ferocidade. Jack olhava bem calmamente e falava: acertei um soco em cheio na sua cara e ainda assim você não recebeu dano algum. Jack dizia que a estrutura do pescoço de Piccolo se parecia com o pescoço de um búfalo. Porém, o que mais chamava sua atenção eram seus caninos. Eles estavam perfeitamente imóveis, como se nada tivesse colidido com eles. Aqueles caninos não eram normais, estavam mais para presas ou armas. Assim, Jack olhava e batia os dentes com suas mandíbulas que tiravam um pedaço de cocos. Ele queria enfrentar dentes que varavam invulnerabilidade da pele dos dinossauros. Mesmo sem entender uma palavra, Piccolo entendia que se tratava de um convite. Ele não precisava compreender palavras, aqueles gestos diziam muita coisa. Jack e Piccolo investiam, o objetivo era morder. Se entre os lutadores Jack tem sua mandíbula e mordida como referência, ele queria tirar a limpo. Vamos descobrir qual mordida é mais forte. Ambos miravam no mesmo lugar, mandíbula versus mandíbula. Piccolo erguia Jack, porém Jack ainda assim não soltava.
Tokugawa se assustava e gritava. Ele entendia que ali era igual quando um predador ergue e chacoalha sua presa no ar para estraçalhá-la. Piccolo sacudia no ar e sangue jorrava, ambos se soltavam. Jack caía e se sentava, sangue corria no seu peito. Piccolo olhava mastigando alguma coisa. Essa coisa era a metade do rosto de Jack Rama. O narrador contava que nessa situação o que era esperado é que seus sentimentos trouxessem medo, fraqueza ou até desistência, mas assim como o Baki, Jack também é filho do maior e mais forte da Terra, Yujiro Rama. Ele se irava e sua aura saía. Jack começava a rir, Piccolo olhava e atacava, Jack chutava o solo e o seu objetivo era o queixo do predador. Piccolo era acertado em cheio e saía do chão, 200 quilos iam pro céu, porém o predador não caía. Jack não entendia nada, ele dizia: por toda a minha vida eu bati em vários queixos, os queixos dessa era seriam destruídos com tranquilidade, então por que diabos ele se sentia minúsculo, como se estivesse golpeando um queixo de mais de 200 quilos? O que estava acontecendo? Se Jack golpeou com toda a sua força, usou todos os seus músculos para bater, sua respiração estava perfeita, então por que diabos um golpe em cheio no queixo do predador não tinha movido o cérebro de Piccolo? Na arquibancada, o Sr. Pain chegava, ele notava que Piccolo se agachava e fazia a mesma pose que resultou na derrota de Hetsu, o mestre do Kenpo chinês. Todos entendiam que com apenas 2 socos, Jack já havia feito Piccolo entender que ele deveria lutar a sério. Baki e Hetsu chegavam na arena subterrânea. Enquanto eles entravam, galera, as portas de aço estavam amassadas. Jack havia destruído as portas feitas para trancar Piccolo. Eles corriam e passavam por várias portas de aço maciça, todas amassadas e destruídas. No chão, eles viam inúmeros frascos de esteroides anabolizantes. Eles chegavam e viam Piccolo saltar para colidir, só que Jack o jogava a mais de 20 metros de distância. Baki olhava e pensava: esse rosto sem pele na mandíbula, o corpo dopado ao máximo. Ele via Piccolo tentando se levantar com dificuldade nas arquibancadas e dizia: eu que constantemente sou elogiado por nunca deixar ninguém me ultrapassar, estou correndo o risco de Jack ser o primeiro a vencer o predador de dinossauros. E pessoal, vale aqui lembrar, complementando só, que Baki ainda não havia enfrentado Piccolo nesse momento. Piccolo demorava para se levantar, tinha dificuldades, então Jack ia até ele, ele segurava no seu cabelo e como um lobo faminto pela vitória, ele o arrastava de cabeça no solo. A arquibancada era o seu alvo, cabeça e arquibancada eram esfregadas. Piccolo estava numa posição de fraqueza. Jack despertava e honrava o sangue Rama, que corria pelas suas veias. Ele provaria que humanos modernos evoluíram além de Piccolo. Ele parava atrás e falava: homem pré-histórico, eu não tenho interesse por iguarias, mulheres, dinheiro, sucesso ou glória. Ele chutava e Piccolo caía. Jack dizia: só existe uma coisa pela qual eu luto, ficar mais e mais forte a cada dia que passa. Jack pisava e o alvo era o pescoço do predador. Ele o erguia e dizia no seu ouvido: eu treino incansavelmente, de novo e de novo, até me mijar em mim mesmo. Tomei todo tipo de drogas, remédios e anabolizantes. Eu vivo a ponto de morrer. Eu quero ser o maior e mais massivo. De cirurgias ósseas, todo o meu esforço foi em prol de ganhar poder. E ali e agora, representando a era moderna, Jack mostraria pro predador de dinossauros do que ele era feito. Ele abria a boca, mordia a orelha de Piccolo, ele pegava e puxava, o sangue jorrava. Jack cuspia e chutava a orelha de Piccolo na cara dele. O narrador dizia: tão distante do período Cretáceo, aquele que nunca se olhou num espelho imediatamente entendeu que aquele pedacinho de carne era parte do seu corpo. Piccolo se irava, ele sentia ódio, ele não podia tolerar. Jack Rama estava sorrindo, caçoando dele, imperdoável. Jack atacava, porém acertava o ar, ele repetia o ataque e novamente o ar era acertado. Ele pensava: tenho certeza que acertei suas pernas. Porém, o que tinha acontecido, galera? Em um movimento extremamente veloz, Piccolo havia colidido na parede a 10 metros de distância e voltado. Jack se questionava: como ele escapou do meu campo de visão? Como eu sequer vi ele?
Jack se lembrava do conto de Oyama Masutatsu, galera, onde um homem e um gato eram colocados numa gaiola para se enfrentar, e lá a desvantagem era totalmente do homem. Mesmo maior e mais pesado, o homem não tem armas, já o gato conta com garras, presas e sentidos extremamente aguçados, armas que o homem não tem. Fora isso, o gato conta com agilidade e flexibilidade extrema. Ele dizia que Piccolo, na era dos dinossauros, devia ser como um gato. Mesmo em defesa contra o tamanho, peso e as defesas naturais dos dinossauros, ele ainda era soberano. Lutar contra Piccolo era lutar contra o maior do período Cretáceo, era lutar contra aquele que estava além, aquele que estava no topo daquele período. De repente, Piccolo atacava, Jack contra-golpeava e pensava: pela primeira vez em minha vida, eu imploro aos deuses, Senhor, pela primeira vez estou em suas mãos. Piccolo golpeava com um gancho e jogava um swing para baixo. Jack espatifava no solo, porém Piccolo levantava socando. Ele golpeava com um cruzado pesadíssimo. Os dentes e a mandíbula de Jack quebravam em diversos pontos. Ele era jogado na parede desacordado. Piccolo dançava. Ele havia contornado aquela luta duríssima. Ele erguia suas mãos aos céus e após a vitória vinha a refeição. Como de costume, quando ele se preparava para devorar alguém, ele começava a chorar, em sinal de respeito à sua presa. Era sua forma de se despedir de Jack. Bak gelava, seu irmão seria devorado. Piccolo começava a caminhar calmamente, ele chegava perto e Bak se preparava para atacar. Ele não iria comer o seu irmão, porém de repente as pupilas do predador eram dilatadas, ele olhava. Jack era como um inseto gigantesco, ele recuava e uma lembrança vinha na sua cabeça de quando ele era muito jovem, onde pela primeira vez ele era incomodado por algo bem menor que ele. Ele esmagava aquele inseto, desmembrava e comia, porém dentro de seu corpo ele sentia um choque, uma dor que excedia tudo que ele havia sentido. Era como se ele tivesse comido lava de um vulcão. Ele compreendia que mesmo após matar alguns oponentes, eles não param, e Jack era a mesma coisa. Ele sabia que mesmo naquele estado, Jack estava escondendo alguma coisa. Ele se sentava do outro lado, longe de Jack, e ficava quietinho. Tokugawa não entendia nada, ele chegava perto e encostava um dedo no peito de Jack. De repente, Jack fechava as mãos, um estrondo ecoava, geral se chocava. Se Tokugawa fosse um pouquinho mais alto, seus tímpanos e cérebros seriam perfurados, sua cabeça seria esmagada. Era isso que o instinto de predador de Piccolo alertava. Bak entendia que se Piccolo chegasse perto, a parte inferior do cérebro de Piccolo seria destruída. Hetsu dizia que se Piccolo atacasse, naquele estado, as coisas seriam completamente diferentes. Jack apagava e era levado para o hospital. Sua vida estava em risco, em estado de emergência, em coma, entre a vida e a morte. Porém, de repente, Jack se levantava e retornava. Ele chegava até Piccolo, se desculpava e falava: "Vamos continuar." Ele enfiava o pé no meio da cara de Piccolo e ele pisava sem parar. Piccolo se apavorava. Jack não estava quase morto. Piccolo lutava contra monstros bem maiores que ele, mas ali na sua frente, algo da sua espécie o apavorava. Jack era forte? Claro que ele era forte, mas isso não era o problema para Piccolo. Como esse homem havia voltado do mundo dos mortos, ele estava pronto para enfrentá-lo agora, depois de ter ficado naquele estado. Aquilo era um absurdo. Piccolo enfrentou presas maiores e mais ferozes, as maiores criaturas, e todas elas, ao morrer, a luta estava acabada. Uma série de animais que ele predou vinham até sua mente, todos eram derrotados, todos exceto aquela abelha pré-histórica que não parava ao morrer. Jack Ram era como aquele pequeno monstro que causou a maior dor de sua vida. Piccolo fugia para fora da arena. Ele se sentia como um homem ao ver um espírito ou algo inexplicável. Ele estava apavorado, porém ele parava e por maior que fosse o seu medo, ele não podia fugir. Com uma mistura de medo e orgulho, Piccolo virava e decidia enfrentar aquele monstro. Jack era golpeado, o impacto era estrondoso. As pessoas assistindo contavam, galera, que Jack girava no ar. Ele girava 7 vezes e afundava sua cabeça no concreto. Era uma derrota esmagadora. Porém, depois de um tempinho, Jack começava a abrir os olhos no hospital. Em pouco tempo, ele já saía de outro coma. Jack se levantava e olhava à sua volta. Ele pegava, estourava tudo e saía do quarto, a fim de caçar Piccolo pela terceira vez. Porém agora, Bak estava lá na sua frente.
Baki dizia: irmão, onde você pensa que vai? Eu entendo sua dor e sofrimento, eu conheço e compreendo seu espírito. E acredite, não digo isso porque somos irmãos, mas sim porque sei que eu e você nascemos para lutar, mas agora já acabou. Jack ignorava e passava, Baki gritava e Jack parava. Baki dizia: como lutador, essa luta acabou pra você. Se você não aceita a derrota, você será apenas um mau perdedor. Baki contava que após ele ser derrotado pela segunda vez, Piccolo o pegava e com muito cuidado, sem deixar Jack cair, ele subia a um prédio. Ele tinha o cuidado de segurar sem machucar. Passava um tempo, um helicóptero chegava, Piccolo permitia que Jack fosse levado. Era como ele fosse sua refeição, uma refeição que ainda não estava pronta. E como uma refeição gigante, Jack era guardado para quando estivesse pronto. Jack se chocava, Baki dizia: ele não quis te enterrar, ele cuidou de você, porque ele não te via como um inimigo, mas sim como uma refeição. Jack soltava um grito estrondoso de dor. Era a primeira vez da sua vida que ele aceitava uma derrota completa, uma derrota tanto física quanto mental. E essa foi a luta de Jack Rama contra Piccolo. Eu quero saber o que vocês acharam dessa luta, galera. Mais um vídeo vai chegando ao fim. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe um like para ajudar o canal. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto. Então, pessoal, o que vocês acharam aqui do vídeo e do multi-art? Gostaram ou não gostaram? Sempre estarem deixando aqui embaixo nos comentários o que vocês querem aí que eu venha trazendo futuramente aqui para vocês. Que eu sempre falo aqui para vocês deixarem as sugestões de vocês, deixarem críticas aí construtivas, entre outras coisas aí também. E eu quero também que vocês deixem aí a opinião de vocês aí sobre como está aqui a minha edição, se ela está melhorando ou se ela não está. Mas de qualquer forma aqui, falando do vídeo, a luta aqui do Jack versus o Piccolo é uma das mais brabas aqui, na minha opinião, em construção de história. Ela não é tão absurda de tão boa quanto a do Katsumi versus o Piccolo, e também não é tão boa quanto a do Baki versus o Ryuji. Mas em questão de luta tem realmente muito mais aquela questão de brutalidade, porque o Jack e o Piccolo são dois personagens realmente que não se importam muito com conversa e com explicações assim. Mas de qualquer forma, os dois aí são mais brutais, então para lutar um contra o outro, esses dois aí são praticamente perfeitos. Se você quiser ver uma luta brutal, só com porradaria franca, soco no soco, essa daí é uma luta perfeita para você ver. Foi uma luta aí, das que eu vi aí, que o Sociedade Z trouxe de Baki, foi uma das que menos teve aí explicações aí sobre, porque como eu falei, esses dois aí não gostam muito de falar aí desse tipo de coisa. Foi basicamente uma luta inteira só de trocação mesmo, de soco, de chute, de tudo que você tem direito aí numa luta. Mas de qualquer forma, é uma das minhas lutas favoritas. E o Sociedade Z continua fazendo um trabalho muito bom nesse quesito. Edição perfeita, narração melhor ainda, explicações muito boas como sempre. E essa daqui basicamente é a minha opinião aí sobre essa luta, sobre esse vídeo. Mas se vocês tiverem gostado aí do vídeo mais uma vez, eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam aí no canal se vocês não foram inscritos. Estejam também recomendando esse vídeo aqui para outras pessoas, caso vocês tenham gostado dele também, porque isso me dá uma ajuda gigantesca. Mas já tendo falado tudo isso, só me resta aqui me despedir de todos vocês. Então, valeu, falou e até a próxima, pessoal.